Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um MVCast, o podcast das Mulheres Vitoriosas. E hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito importante. E eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E eu já quero te pedir, pega o link desse vídeo, manda para os teus amigos, para os teus familiares, porque o assunto aqui é um assunto muito importante, muito sério. E eu tenho certeza que vai ser de muito acréscimo para a nossa vida, tanto de informações, de testemunhos, e vai abençoar muito você, não é, Sheila? A nossa convidada. Então, pessoal, a gente está aqui hoje, vocês olham ali para o fundo, a gente está até com a luz amarela, a gente está encerrando o mês de setembro de podcasts, e a gente está no mês de conscientização, né? Conscientização em relação às questões relacionadas ao suicídio. Conscientização e prevenção ao suicídio. É o mês de setembro. O Setembro Amarelo. E a gente está recebendo aqui hoje uma convidada que ela tem uma história muito forte para compartilhar conosco, mas não só uma história forte. Ela tem um direcionamento da parte do Senhor para ajudar pessoas. E é por isso que ela está aqui, para compartilhar o testemunho dela e para ajudar a quem estiver precisando. E às vezes a gente até acha que a gente não precisa, mas com certeza o que ela vai compartilhar conosco vai ser de grande instrução para todo mundo. Então faz o que a Clara falou, compartilhe esse vídeo aí com suas amigas. Vamos lá, deixa eu fazer aqui uma pequena apresentação da nossa convidada, e aí daqui a pouco ela aparece. O currículo dela é muito sinistro, tá? Já vou logo avisando. Eu vou dizer que, primeiro, ela, para a loucura das feministas, ela é serva do Senhor Jesus. E aí, agora eu vou dizer o que ela é. Ela é capitã de mar e guerra, enfermeira da Marinha, que se aposentou o ano passado, é professora universitária, ela é especialista em enfermagem psiquiátrica e saúde mental, até mestrado, doutorado, tudo que você precisar de credencial. E hoje ela atende alunos na mentoria que ela mesma desenvolveu e atende, além dos pacientes que estão se tratando, né, de transtornos mentais. Ela tem 2 filhos, ela tem uma história de muito impacto e o nome dela é Ana Paula Auríquio. Doutora Ana Paula, seja muito bem-vinda ao MVCast. Obrigada, Clara, obrigada, Sheila, obrigada, pessoal. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês nesse calendário nacional, que é o mês de setembro, né? Tendo em pauta essa coisa tão importante que é a conscientização e a prevenção do suicídio, né? Então, eu fico muito honrada com o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece. E, assim, como nós estamos tratando, nós vamos tratar aqui de um assunto científico, técnico, né? Se a gente falar alguma besteira, só corrige, tá? Imagina. Corrige, por favor. Se a gente falar alguma coisa... A senhora sempre foi cristã? Não. Bom, se professar o amor de Cristo, a gente considerar como cristão, eu sempre fui, porque eu era católica. Então, eu fui criada numa família católica, fui crismada, fiz comunhão, era catequista, enfim. Mas no ano de 2009, 2008, eu me converti e sou batista. Então, eu tenho uma trajetória, acho que não é muito recente, né? De estar servindo ao Senhor de uma maneira diferente. E sou muito feliz em ser cristã e tenho muita honra, muito orgulho, né? De ser cristã, mas nem sempre fui. Nem sempre fui. A minha família, só eu e meus filhos. E a psiquiatria sempre foi o seu objetivo profissional? Então, desde nova? Eu entrei para a Marinha muito nova, né? Com 20 e poucos anos, eu fiz o concurso para a Marinha, terminei a faculdade de enfermagem e fui para a Marinha. Eu costumo dizer que a psiquiatria, ela que me escolheu, não fui eu que escolhi a psiquiatria, não, porque eu trabalhava, inclusive estudei nos Estados Unidos, fui fazer um curso lá, breve, mas fui estudar no Johns Hopkins, que era tratamento de pacientes
com AIDS e HIV. Então, eu tinha uma formação nessa área e era o que eu gostaria de continuar fazendo. Mas enquanto eu estava nos Estados Unidos, teve um pré-requisito de carreira que eu tinha que fazer uma prova para avançar na carreira. E como eu estava lá, não fiz a prova. Quando eu voltei, a única vaga que sobrou era de psiquiatria. Então, eu fui, por ordem, fazer o curso de psiquiatria. Fui para a UFRJ, fui para a Colônia Juliano Moreira, fui para o Pinel, enfim, e fui conhecer o universo da psiquiatria, porque no militarismo a gente tem essas questões também, né? Nem tudo é glamour, a gente também tem essas coisas. A senhora se casou muito nova? Eu tenho uma vida não muito ortodoxa. Eu tive o meu primeiro filho, não é o filho do meu marido, tá? Era o filho do meu primeiro relacionamento, e eu tive o Daniel com 23 anos. E o meu marido, ele criou o Daniel depois de muitos anos, até que vocês vão conhecer aqui a história definitiva da gente. E tenho a Valentina, que fui mãe aos 45 anos de idade. Né? Então, eu fui mãe relativamente nova, tinha terminado a faculdade. E ali naquele período de terminar a faculdade e fazer o concurso, entrei para a Marinha. Daniel era muito pequenininho, tinha 1 ano e pouquinho. Então a senhora tinha um filho quando se casou, né? Isso, já tinha um filho. Tá. Vamos lá, a senhora falando que teve um filho, ele já era adulto, quando a senhora teve um outro filho. Falaram que a senhora era uma enfermeira psiquiátrica maluca? Assim, depois seu filho tinha quantos anos? 22 anos. 22 era anos? Era meu filho único, né? Então eu não tinha a menor expectativa de ter outro filho. Eu estava num momento muito conturbado da minha vida, no sentido de trabalho. Eu era professora universitária, trabalhava na Marinha, e estava fazendo a escola de guerra naval para ir ao último posto da Marinha. Então eu fazia a escola de guerra naval, fazia a COPEAD, que era gestão em saúde, e trabalhava em 2 empregos. E eu costumava dizer para o Luiz que eu não sei que horas ele fez esse filho, porque eu acho que eu não participei. Só saiu de você. Eu devia estar dormindo, porque era tanta correria. E aí eu descobri com 45 anos que estava grávida. E descobri já com a gravidez já com quase 4 meses. Meu Deus. Então foi aquele susto. Eu fiquei muito desesperada e muito apavorada. E o Luiz, como ele era um cara muito tranquilo, ele que foi, o meu norte pra gente poder levar essa situação, porque eu já tava com um boi na sombra, um filho adulto. Ele tinha as filhas do primeiro casamento que já tinham terminado a faculdade, já estavam, encaminhando. Então a gente falou, agora a gente vai descansar, a gente vai relaxar. E aí começa tudo Surpresa! de novo, né? Vem a Valentina, eu com 54 e ela com 9. Então vocês imaginam como Meu é que Deus. é a loucura, né? Ter que ter energia física e mental pra dar conta de tudo isso de novo, né? Ô, doutora Ana, eu vou te chamar de você, melhor, né? Com certeza. Você era casada com um psiquiatra. Isso. E ficou viúva há poucos anos, há quase 5. Vai fazer 5 anos em janeiro, 25 de janeiro de 2023. Quanto tempo a senhora ficou casada até ficar viúva? Nós ficamos juntos 16 anos. Tá. 16 anos. Mas éramos amigos desde sempre, porque ele é da minha turma de Marinha. Então, a gente se conhecia há muitos anos, desde 93. Ele era meu amigo, meu confidente, era aquela pessoa que estava sempre do meu lado. Somou e bem, né? Um dia, a gente se aproximou afetivamente, né? Mas romanticamente, porque afetivamente sempre nos aproximamos, porque éramos muito amigos. Então, a gente ficou junto, não foi muito tempo, né? Mas parece que foi uma vida inteira. E como era o perfil da sua família? De onde a senhora foi A minha família criada? de origem, a minha família de origem era uma família muito disfuncional, né? E eu, infelizmente, eu não tenho nenhum prazer em dizer isso. Óbvio que essas coisas todas já foram superadas, já foram resolvidas com pai, mãe e tudo mais. Mas o meu pai tinha problemas seríssimos com álcool. A minha mãe era uma pessoa deprimida, né? Então ela tinha depressão crônica, a gente não sabia, não entendia. O meu pai tinha transtorno do pânico, e também tinha um viés de ansiedade, de depressão. Então era uma família extremamente disfuncional por conta das doenças e por conta do alcoolismo do meu pai. Então, o que eu mais queria na vida era ter uma família diferente da minha. Né? Então eu tinha um desejo, uma necessidade que
sabe, era aquilo que enchia o meu coração de ter um casamento estável, de ter um parceiro, um amigo, os filhos, né, bem criados, amigos dos pais. E eu consegui, né? Então, eu quase que idolatrava o meu casamento, o meu marido, a minha família. A senhora conseguiu, então, isso. É. Eu consegui construir, mas era um apego desproporcional a tudo aquilo. Porque vocês tinham estabilidade, carreira, dinheiro, uma vida Exatamente, financeira uma vida estabilizada. Um homem que era médico das estrelas, vivia na socialite ali, na sociedade, tinha dinheiro, viajávamos, éramos reconhecidos por todo mundo. Enfim, tínhamos 2 filhos saudáveis juntos, né? E ele e as filhas dele, vivíamos muito bem. Mas tinham problemas. Mas tínhamos um problema que eu achava que dava conta. A senhora era, vamos lá, a senhora é enfermeira psiquiátrica. E o meu marido E seu marido era médico psiquiatra. Da própria Marinha, a gente trabalhava no mesmo lugar. E aí vocês tinham uma vida legal, era a vida dos sonhos. Qual era o problema? O meu marido, ele desde que entrou na faculdade de medicina com 17 anos, ele foi diagnosticado com transtorno bipolar do humor. Eu não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar, mas o transtorno bipolar do humor, ele é uma entidade nosológica, uma doença, uma patologia, que tem 2 polos, né? E em um dado momento, durante algumas semanas, alguns meses, a pessoa sofre de sintomas de depressão, tristeza, falta de ânimo, muito sono, pouco sono, transtornos alimentares, um choro fácil, enfim, tudo que cicla com a depressão, que depois a gente pode enveredar mais por esse caminho. E num outro momento, no outro polo, por isso que se chama transtorno bipolar do humor, né, porque envolve o humor. Não o sujeito mal-humorado, mas o humor... Até para lidar com a alegria, com a satisfação, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente. Porque, então, pelo que a senhora está dizendo, era desproporcional. Era desproporcional. Não era uma alegria natural, era uma exacerbação do humor. Era tudo um tom a mais, tudo exagerado. Então, gastava muito dinheiro, queria sair muito, queria fazer muito sexo, falava demais... Vivia na vida, sabe, naquela 200 km por hora, e até às vezes irritava muito a gente. Mas era uma coisa que eu já estava acostumada a lidar, tanto com a depressão quanto com a mania. Então eu costumo dizer para os meus pacientes, para os meus alunos nas palestras, que eu tinha um casamento feliz, eu não tinha um casamento perfeito. Tinha problemas, né? O problema de saúde do Luiz era grave. E a gente lidava com isso de uma maneira razoável. Então, né? Quando a senhora se casou com ele, a senhora já tinha completo conhecimento a noção. respeito do quadro dele. E como é que funcionava isso? Era meses, semanas? Ou isso oscilava? O transtorno bipolar do humor não é aquela ciclada que um dia a pessoa... ele é bipolar, um dia tá pelo pé, outro dia pela cabeça. Hoje tá rindo, amanhã tá triste. Não é isso. Tá? Isso aí são alterações da emoção que qualquer um tem, a gente tem, e é uma outra situação. Você precisa ficar algumas semanas, até meses, com algumas características no seu comportamento, na sua emoção, no seu sentimento, ou de maneira depressiva, ou de maneira exacerbada, uma euforia exacerbada, por várias semanas e meses. E isso causar um prejuízo, tanto pessoal, quanto familiar e social. Então, não é qualquer alegriazinha, não é qualquer tristeza que a gente vai dizer que o paciente tem transtorno bipolar do humor. Isso aí a gente precisa frisar bastante. E quando foi que, porque a senhora está dizendo que já conhecia as características do problema que o seu marido enfrentava. Mas teve algum momento que a senhora olhou e falou assim, peraí, eu acho que esse negócio está fora do que eu estou acostumada. Teve algum momento em que isso se aprofundou? Essa última crise que o Luiz teve, ele ficou muito, muito, muito exacerbado. Muito, uma ilação do humor, aquela coisa num colorido exaustivo. Eu já não estava mais aguentando. Então eu disse para ele, Luiz, a gente precisa buscar ajuda, porque ele não aceitava ser medicado por outra pessoa, não aceitava fazer terapia com outra pessoa. Esse era o grande problema do Luiz. Ele se achava autossuficiente. E como a gente trabalhava sempre, né, na mesma área, e
eu sempre com ele ali, dando suporte e tal, ele não aceitava que outra pessoa soubesse, falasse, enfim. A gente vivia essas coisas no núcleo familiar. Isso tinha a ver com a enfermidade ou com vaidade? Tinha muito a ver com a enfermidade e com a vaidade. Então era uma junção. Era uma junção de porque, coisas, olha só, vocês estavam. Eles moravam. Era um transtorno que se manifestou numa casa com profissionais da área, que lidavam com esse tipo de transtorno. Ele lidava com pessoas que tinham o mesmo transtorno que que ele. ele. Um psiquiatra sensacional porque entendia perfeitamente tudo o que acontecia. Então ele era um médico, assim, eu não conheci um médico como o Luiz era. Por isso eu dizia, né, eu meio que colocava ele num pedestal profissional, pessoal, porque ele era um ser humano muito diferente de tudo. E até mesmo essa questão eu confiava muito no que ele falava. Né? Eu tinha uma parceria muito grande de vida com o Luiz. Então, quando ele ficava muito deprimido e eu perguntava, Luiz, você tem ideação suicida? Luiz, você tem... tá fugindo do controle? Não, Ana, não tenho. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vamos seguindo. E eu confiava nisso. E a pior pessoa para você tratar, para você cuidar, é o profissional da área de saúde. Porque primeiro, ele precisava manter um status quo entre os colegas, entre os pares, né, entre os pacientes, e ele não transparecia, não deixava transparecer. Ele conseguia controlar isso, então socialmente ele conseguia controlar. Nessa última crise, não, Sheila. Nessa última crise a coisa fugiu tanto do controle, o Luiz fez tantas dívidas, o Luiz colocou a nossa vida completamente desestabilizada, em todos os sentidos. É na fase da euforia que essa coisa acontece. Comprou 2 carros no mesmo dia. Assim, são loucuras que se faz, né? Gastava numa noite R$8.000 pagando conta para todo mundo. Se ele ia para um restaurante caro, ele não deixava ninguém pagar, ele pagava tudo. E ele foi fazendo dívidas no meu nome, no nome do meu filho, no nome da minha mãe. Tentou vender a casa dos pais dele. Então, assim, por mais que ganhasse muito dinheiro, não era o suficiente. E não era para comprar nada de substancial. Eu falava, se você comprasse um avião, se você comprasse um navio, comprasse um apartamento luxuoso, eu até entenderia. Mas você só compra porcaria, bugiganga, e gasta dinheiro com os outros, pelo amor de Deus. Era pelo ato e não pelo produto, né? em si, né? Era compulsão. Então vamos lá, nessa fase eufórica, e isso é interessante porque como a gente está aqui num podcast para instruir mesmo, então assim, nessa fase eufórica, é comum então a pessoa com transtorno canalizar a energia para algum tipo de coisa. É sempre comum que a pessoa canalize? Existem algumas coisas que o paciente ele canaliza, né? Por exemplo, tem pacientes que não dormem, não comem. O Luiz era um desses. Ele ficava a noite inteira estudando, a noite inteira lendo. Ele não comia, então ele ficava magro. Ele tinha alguns problemas de ficar gordo e ficar magro, assim. Então ele era uma sanfona. Quando ele estava em fase maníaca, que a gente chama, ele não tinha fome, ele não tinha sono, ele tinha energia para trabalhar demais. Ele adorava estar em fase maníaca. Quem não gostava era a gente. Ele adorava. Sim. Então os pacientes, eles ficam com essa energia sexual muito grande. Com essa taquilalia, falando rápido demais, falando muito, né? Tendo uma vida social intensa demais, gastando muito dinheiro, né? Então a gente costuma dizer que começa bonito, depois fica rico, depois fica à prova de balas. Né? Porque aí ele começa a fazer um monte de coisas que vai colocando ele em risco, fica impulsivo, dirige rápido demais. Então isso é uma questão do transtorno bipolar do humor em fase maníaca. E existem pacientes que ficam tão graves que fazem psicose, saem realmente da casinha. O Luiz, ele não tinha esse tipo de transtorno, mas eu imagino que, como essa ciclagem dele, essa última ciclagem foi tão grave, eu imagino que isso iria acabar acontecendo. Ele ia acabar psicotizando, então tendo alterações do comportamento, ficando agressivo. Ele não teve, mas eu imagino que isso ia ser, porque é como cursa a doença, uma doença extremamente grave. Né? É interessante a senhora estar falando sobre isso, porque às vezes a gente pensa assim que é muito fácil lidar com uma pessoa que está para cima. E, na verdade, o estar para cima, estar legal, não significa que a pessoa está emocionalmente saudável. Né? Tem que haver um equilíbrio. Né? Tudo na vida, né? Você tem que estar em homeostase.
Porque se a balança pende mais para um lado, ou mais para um lado, ou mais para o outro, a gente tem aí um desequilíbrio emocional. E isso vai acabar gerando consequências drásticas para sua vida. Doutora, né? e nessas circunstâncias todas de euforia, de depressão, a tragédia bateu à sua porta, né? Foi. E como foi que ocorreu isso? No dia 24 de janeiro, nós fomos à igreja lá em Copacabana. A gente estava morando... Qual ano? Em 2018. Dia 24 de janeiro de 2018, a gente foi à igreja. Luiz atendeu uma adolescente com ideação suicida. A gente foi para casa. Dormimos. Eu fui trabalhar na Marinha. Ele não saiu para trabalhar. Ficou a empregada, a babá, com a nossa filha pequena. Meu filho tinha ido para academia. E quando eu estava voltando do trabalho, o Daniel me liga. Eu já estava no Costa do Cantagalo, chegando quase ali em Ipanema. O Daniel me liga e fala: mãe, o meu pai se trancou no meu quarto e não abre a porta. Eu falei: como assim? Ele falou para a Tati que queria comer arroz, uma saladinha de tomate e um ovo, disse que estava com dor de cabeça, só que eu estou batendo e ele não abre. Quando o Daniel falou isso, acenderam todas as luzes vermelhas. Eu falei: arromba essa porta, Daniel. Por que, mãe? Eu falei: arromba essa porta. E quando ele arrombou a porta, o Luiz tinha dado um tiro na cabeça. E aí ele gritava no telefone: mãe, vem pra casa. Eu falei: eu tô indo pra casa. Filho, vê se ele ainda tá vivo, Mãe, ele tá morto. E eu gritando, desesperada, a gente fazia carona solidária, eu tava com outro amigo indo, era dia dele dirigir, eu tava de carona. E aí, no meio do caminho, eu já liguei para a Marinha, pedindo uma ambulância para o Almirante para ir lá para casa. E liguei para o bombeiro e fui, fazendo o que tinha que fazer para ele ser socorrido, porque ele viu que ele estava respirando depois. Eu falei: não. Quando eu cheguei em casa, ele estava no quarto do Daniel, a Valentina estava no quarto ao lado, brincando. Ela tinha quantos anos? Ela tinha 5 anos. Tinha acabado de fazer 5 anos. Ela fez 5 anos em novembro. Todo mundo em casa, estava o motorista dele, a babá, e ninguém ouviu nada, né? Eu cheguei, coloquei a cabeça no tórax dele e falou: amor, você tá vivo, a gente vai te levar para o hospital, já tá todo mundo chegando aqui, você vai sair dessa. E ele levantou a mão tentando falar comigo, tinha o telefone do lado, umas imagens de uma arma onde deveria dar o tiro. E aí ele foi para o Miguel Couto, que era o hospital mais próximo. Peraí, ele procurou para ver como que ele iria fazer isso de forma mais efetiva. E aí ele foi pro Miguel Couto. Lá no Miguel Couto ele foi submetido a uma cirurgia craniana. Ele saiu vivo do centro cirúrgico, foi para o CTI. É aquele desespero, né? Todo mundo lá, aquela coisa toda. E a gente confiando que ele ia conseguir sair dessa. E por uma... como é que a gente diz, né? É Deus, é óbvio, né? Mas a gente fala por ironia do destino, mas é Deus. Até nas coisas ruins, Deus tudo acontece com a permissão dele, né? Acabou o sangue no CTI. E aí fez uma pane seca, né? Não tinha mais sangue do tipo dele e ele acabou vindo a falecer. E aí o meu mundo ruiu. Acabou. Né? Ele morreu numa quinta-feira. No domingo ele foi sepultado. Na terça-feira eu infartei. Então eu entro no hospital praticamente... né, muito mal, com a iminência dos meus filhos perderem, né? Então, pai, olha isso, o ao suicídio, né, e a gente está aqui falando do Setembro Amarelo, o suicídio, ele não o seu marido tirou, ele atentou contra a própria vida, né, ele estava na fase depressiva quando ele se suicidou. Então, ele atentou contra a própria vida, tirou a própria vida, e aí a senhora está falando que logo em seguida foi acometida por um infarto. Então, assim, o suicídio, ele não é a tragédia de uma pessoa só. Ele é uma tragédia porque ele leva quem atentou contra a própria vida e pode destruir quem fica também, né? E foi quase o que aconteceu com vocês. Aconteceu uma tragédia social porque os pacientes dele, alguns se mataram depois.
né? Se você tem o psiquiatra, que é o teu ponto de referência, que baliza teu tratamento, que te dá aquela segurança, ele era um psiquiatra extraordinário, se mata, o que é que você tem de esperança? Então, teve alguns suicídios, infelizmente. Então, foi uma tragédia pessoal, familiar e social, né? Sim. Então, o suicídio é uma das coisas mais apavorantes, mais trágicas que a gente pode experimentar. E eu não tinha problema de coração, eu não tinha hipertensão, eu não tinha nada, não tinha nenhum problema de coração. O que eu tive foi uma síndrome de Takotsubo, quer dizer, no estresse enorme que eu passei, eu coloquei muito cortisol no sangue, noradrenalina, as artérias do coração fecharam e parou de receber sangue e a parede anterior ficou extremamente comprometida. Até mesmo porque a senhora já vinha aguentando isso sozinha, já que esse problema ele era vivenciado somente no núcleo familiar, Exatamente. né? Então, a carga maior sempre foi da sempre gente. foi de vocês, Sempre foi da né? gente, né? Meu filho, a namorada dele, o irmão do meu marido, as tias, né? Nessa época, o meu sogro e minha sogra já tinham falecido. Isso também foi uma coisa muito complicada para o meu marido. Era uma família que estava muito presente, né? Então ele perdeu pai e mãe muito próximos e ficou só ele e o irmão. Então a gente é que dava muito suporte. A senhora, pra ele. você ficou quanto tempo nesse processo do infarto e da recuperação desse episódio aí, dessa questão que aconteceu do infarto? Eu fiquei sem trabalhar na Marinha 10 meses. Mas, vamos lá, depois que aconteceu a morte do seu marido, você infartou. Isso. E depois desse infarto, seguiu-se algum problema emocional também seu, da sua família? Sim. Eu abri um quadro de depressão e precisei fazer tratamento depressivo, né? Antidepressivo. Então eu fui para o Hospital da Marinha, de referência dos militares, e comecei a fazer. Eu já fazia terapia, sempre fiz terapia. Desde que eu entrei na faculdade eu faço terapia. O seu marido não fazia terapia? Não. Ele dizia que eu fazia a terapia dele. Eu falei, Luiz Cláudio, pelo amor de Deus, né? Vamos parar de brincadeira. Ele não fazia terapia. Tá. Eu fazia. Aí foi para o hospital? Fui para o hospital e, enfim, quando eu saí do hospital, eu fiquei mais ou menos uns 12 dias internado na unidade coronariana, na UTI. Depois que eu saí, eu me deparei com uma situação catastrófica, né? Sem o meu marido, sem meu porto seguro, sem minha casa. Porque o Luiz, ele tinha uma mania de morar em aluguéis caríssimos. Então eu não tinha casa própria. Nossa. Todo o dinheiro que a gente guardava, ele gastava quando estava em fase maníaca. E a gente morava num aluguel caríssimo. O meu filho teve que conseguir devolver o apartamento. Ele fez tudo isso sozinho enquanto eu estava internado. Tirar as minhas coisas de dentro da casa. Ele tinha quantos anos, seu filho? O Daniel está com 31 agora. Ah, gente, eu sou péssima de matemática. Faz as contas. Tem 20 e poucos anos, 20 25, 26 anos, né? Por aí. E aí, o que aconteceu? Quando eu saí de lá, eu fui morar na casa da minha irmã, com a minha filha. E o Daniel foi morar na casa da namorada, com o pai da namorada. A gente se dividiu. Se dividiu. E eu fiquei 6 meses assim. 6 meses porque todo o meu nome sujo, sem poder fazer uma compra, sem nada, sem cartão de crédito, sem nada. Ele tinha feito consignado no meu bilhete de pagamento da Marinha, então saía uma quantidade muito grande de dinheiro do meu pagamento. Então foi a mulher que era casada com o Luiz, ela morreu junto com ele. Eu vivi o luto da morte do meu marido e o luto da minha vida toda. Porque eu tive que reconstruir uma outra pessoa. Eu tive que me tornar uma outra pessoa. Eu tive que aprender a ser uma outra pessoa. Porque aquela tinha morrido com ele, não tinha como, eu não tinha casa, eu não tinha credibilidade, eu não tinha crédito. Eu perdi muita gente, né, que estava junto de mim quando as coisas estavam bem. Eu perdi status, eu perdi poder, eu perdi tudo. E, enfim, e eu não podia trabalhar, porque como eu estava mal do coração, eu tive que reaprender um monte de coisa. Eu me lembro que eu estava em fevereiro na casa da minha irmã, lá em Petrópolis, eu não conseguia subir a escada da casa dela, porque o coração estava muito fraco. Eu não tinha força, não tinha energia, eu não tinha... Além da depressão. E aí, né? Isso aí. E, na verdade, você fez um quadro depressivo em função disso tudo.
e acabou tendo que se submeter ao tratamento. Fez tratamento medicamentoso fiz tratamento também? Medicamentoso, fiz tratamento psicoterápico, que já fazia, e tão logo eu fui liberada, eu comecei a fazer atividade física para liberar neurohormônio, neurotransmissores, leve, tudo muito leve, mas para você, a gente pode falar aqui, né, o que a gente tem que fazer para recuperar a saúde da mente. Então, é um pool de coisas, é um conjunto de ações, porque é uma doença muito complexa. E o tratamento também é muito complexo. Você estava sendo esmagada nessa situação, né? Foi é uma prensa que não tinha mais fim. Não. Porque, pelo que você está dizendo, é como se você... Não. É como não. Você é uma outra pessoa depois que tudo isso aconteceu, porque aquela não sobrou praticamente nada daquilo. E como eu estava muito mal financeiramente, eu não pude largar a universidade. Eu trabalhava numa universidade privada. Então, eu fiquei 1 mês para me recuperar e voltei a dar aula. Mal. E dou aula de saúde mental. Dou aula de psiquiatria. Dou aula de metodologia da pesquisa, de história. E é cristã. E sou cristã. E já era cristã. Então, é bom a gente frisar isso, que nós somos cristãos, mas a gente também adoece. Exatamente. A gente não pode... Isso é uma coisa que eu quero as frisar. emoções, Isso. né? A gente precisa tomar cuidado, porque cristão também adoece. E Né? Agora vamos... Fala. E aí vamos entrar nesse ponto. Aham. Porque você foi jogada no olho do furacão, certo? Sim. Como é que você saiu de lá? Eu costumo dizer que se não fosse a minha fé, se não fosse essa caverna, né, esse tesouro escondido na caverna, eu jamais teria conseguido sair. Porque dentro das nossas cavernas tem tesouros. A gente é que não consegue entender e enxergar os propósitos de Deus. Então, tem determinadas coisas que, infelizmente, eu jamais viveria casada com o Luiz. Jamais. Tem determinadas coisas que Deus preparou para mim e para os meus filhos que o Luiz não podia estar. Vai entender. Não que Deus tenha matado, o ato em si foi dele. Mas houve uma permissão de Deus ali. E se eu não tivesse a minha fé, eu não teria aguentado, porque eu ouvi de pessoas das igrejas que, irmã, vigia. Ninguém passa por uma prova dessa se não tiver em pecado. Irmã, o que está acontecendo? Não tem um pedaço seu aí que está inteiro. Ora mais. Você está sem comunhão. Então, se existe um desserviço que as pessoas cristãs podem fazer com alguém que está passando por um quadro depressivo, é dizer para ele que ele está com pouca fé ou que ele perdeu a comunhão com o Espírito Santo. Porque aí você tira do sujeito o fio, né? A grande esperança dele. A grande esperança, né? Porque todas as outras coisas a gente pode perder. Porque aí dá jeito. Mas quando você perde a única esperança que te mantém inteiro, a despeito de toda a bomba que está vindo em cima de você, aí você realmente está destruído. Então, falar para um cristão que ele está passando pela prova, que isso é falta de comunhão, que ele está orando pouco, que ele está em pecado, isso é um desserviço. Isso é falta de cristianismo. Isso é falta de empatia. Isso é maldade. Meu Deus. É maldade. E você enxergou o seu propósito, você enxergou o propósito de Deus no meio dessa dor, você enxergou o tesouro da caverna. Eu sempre fui uma pessoa, Sheila, que sempre tive que lutar muito para ter as coisas que eu tenho. A gente estava conversando antes, né? Eu também vim de uma família pobre, meu pai ficou desempregado muito cedo, eu tive que trabalhar muito cedo para depois entrar na faculdade. Terminei o segundo grau muito cedo, só fui entrar na faculdade com 19 anos, porque eu tive que ajudar minha mãe a cuidar das minhas irmãs e tomar conta da casa, que o pai estava desempregado e alcoolista. Então, eu sempre lutei muito pelas coisas que eu queria. E quando eu fui percebendo os meus alunos se identificando com a minha dor e trazendo para mim, me bombardeando ainda com os problemas de depressão, a gente fez um fórum de discussão sobre depressão na universidade. Nossa, e aí, esse fórum de discussão,
a gente começou a ter um monte de aluno. Depressão, já tentei suicídio, já fiz isso, já fiz aquilo outro. E eu ainda no olho do furacão. E aí eu fui entender que a minha cura viria desse processo. Óbvio que eu ia mergulhando devagar nas coisas, porque eu não poderia ir de cabeça, porque eu também estava na fase muito frágil, estava doente. Mas eu fui me curando neste processo. Então, os meus alunos me chamavam para ir nas universidades, os outros me chamavam para ir na escola pública lá em Nova Iguaçu, e em Rio das Pedras, e Cidade de Deus, e ia. E fui indo. E foi saindo disso. Você falou lá atrás, Ana, que você viveu um casamento, não perfeito, mas um casamento tão bom, né? Pela sua origem, pela forma como você foi criada. Nada, fica à vontade. Pela forma como você foi criada, pela sua origem, aí você se casa com um homem médico, um homem importante. Então você começou, nas suas próprias palavras, você começou a idolatrar aquela situação que você vivia. Sim. E aí esse seu ídolo foi totalmente quebrado. Exatamente. Você perdeu o ídolo inteiro nessa história toda. E aí você precisou botar Jesus no trono novamente. Exatamente. A cura também passou por esse processo? Com certeza. Não haveria cura se eu não tivesse feito essa viagem para dentro de mim. Essa viagem para eu poder entender o que Deus queria comigo. Né? É óbvio que olhando para trás, a gente tem essa história sendo construída. No momento, você ainda está perdido. Então, eu usava muito aquela máxima que a gente ouve: dá o passo que Deus coloca o chão. Né? E aí foi, dei o passo, não tinha casa. Apareceu uma pessoa que, inclusive, tem o sobrenome Malafaia, que me alugou a casa. Eu sem crédito, nome sujo. E eu fiquei 3 anos ali, aluguei, agora moro num lugar muito melhor e tal. Também no milagre, porque ainda você viveu uma nova reconstrução, né? Em todos os processos eu vivi a mão de Deus sobre a minha vida. Os meus filhos, o meu filho mais velho, quando eu estava internado, os pacientes desesperados, o Daniel criou uma empresa de saúde, né? Contratando psiquiatras para atender os pacientes do pai dele, que ele chamava de pai, né? Apesar de ter o pai dele, a gente ser amigos, mas ele chamava o padrasto de pai. Então ele criou uma empresa de saúde. Foi isso que nos sustentou até a pandemia. Nossa. Né? Até a pandemia. Então a gente continuou cuidando dos pacientes do Luiz com um grupo de psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, e a gente foi cuidando das outras pessoas. Então, Daniel idealizou essa empresa de saúde e a gente foi... Teve um momento que você achou que você não daria conta? Vários. Mesmo depois de já estar mais equilibrada, você chegava a pensar nisso? Eu tive um momento que eu pedi para morrer, Sheila. E não foi por conta da morte do Luiz, foi por conta de uma situação que eu passei com os meus pais, com as pessoas que deveriam me dar o apoio. Isso também já foi resolvido, já foi perdoado, mas eu passei uma tristeza muito grande. Eu fiquei algumas horas deitada no chão, em posição de feto, depois que minha mãe e meu pai falaram as coisas que falaram para mim. Não vale a pena a gente falar que isso já foi resolvido. Mas naquele momento eu pedi para morrer. Falei, eu não tenho mais esperança. Como que eu vou conseguir sair daqui, desse buraco, se os meus pais falam o que eu acabei de ouvir? Se os meus pais não acreditam em mim, se os meus pais me chamam das coisas que chamaram, não tem esperança para mim. E como é que você saiu desse buraco? Sempre Deus. Foi Deus que te tirou de lá? Sempre Deus. Não tem como não me emocionar, porque... quando eu vejo por onde a gente passou, quando a gente olha tudo que a gente viveu, quando a gente vê aonde Deus está colocando, não tem outra explicação. É a mão dele sempre, o tempo inteiro. Conduzindo e cuidando, porque
você poderia muito bem ter feito um surto, ter feito uma loucura, e Deus guardou ainda a sua mente, nós, né? guardou seus filhos, né? Meus filhos, a minha filha é tão pequena, né? E ainda que ela, de vez em quando, tem uns episódios de ansiedade, que a gente conversou, a gente tá junto nessa. Ela tem avançado. No início, óbvio, ela fez terapia, aí veio a pandemia, teve que suspender a terapia, e a gente ficou numa atividade bem assim, intensa com ela, para ela continuar bem, ficar bem, porque na pandemia eu não parei de trabalhar, porque eu estava no hospital, então a gente estava trabalhando. A senhora fez tratamento durante quanto tempo? Eu fiz tratamento durante 2 anos. Aí tive alta. Teve alta, né, do medicamento. Faz terapia até hoje? Eu tive alta. Que bom. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu vou fazer 2 perguntas de uma vez aqui. Nós somos seres completos, e a gente é formado de espírito, alma e corpo. Todo mundo é assim, né? Essa tríade, ela é real para todo ser humano. E a gente precisa cuidar das 3 áreas. Essas 3 pessoas precisam estar saudáveis. A senhora já lidou com muita gente lá atrás, antes de acontecer o que aconteceu com o seu marido, e depois ainda continua tratando gente até hoje e lida com os alunos na faculdade. Ainda existe um preconceito muito grande com a questão do tratamento psiquiátrico, e aí eu queria fazer um ponto específico para os cristãos. Assim, ainda é comum que os cristãos confundam as coisas e acham que tudo é demônio, que tudo e que não procuram, que muitos problemas poderiam ser evitados ou não aprofundados se as pessoas parassem e pensassem, não, tem uma parte que não está saudável, essa parte tem que ser cuidada, e é essa parte da mente, né? Exatamente. Existe um problema gravíssimo, seríssimo, dentro do meio cristão. A gente viu aí uma quantidade enorme de suicídios de pastores, né, acontecendo. A gente joga na internet e você vê. Né, filhos de pastores, esposas, pessoas que estão ali, né, congregando, vivendo o evangelho. Então, existe um preconceito muito grande, porque existe um ideal de pessoa, né? A gente tem um ideal quando a família é idealizada, o corpo é idealizado, né? O casamento é idealizado. É muito difícil a gente encarar e enxergar a realidade como ela é, né? Então, quando a realidade ela vai sendo esfregada na nossa... Olha, você não é tão perfeito assim, seu casamento não é tão perfeito assim, olha, o seu ministério não é tão maravilhoso assim quanto você pensa, ó, o seu filho está envolvido com isso aqui, olha... As pessoas, ao invés de irem buscando auxílio, ajuda, elas vão colocando o lixo debaixo do tapete, né? Então, nada, só quem nasce grande é monstro. Todo o resto nasce pequeno. E a doença mental, ela é insidiosa. Ela é igual uma infiltração numa casa. Ela vai devagarzinho, minando água, você não vê. Quando você vê, cai um reboco. Quando você vê, cai uma coluna, né? Quando você vê, rui tudo. Então, a doença mental, ela é assim, ela é insidiosa. E é muito importante que a gente entenda os sinais e sintomas que vão aparecendo para que a pessoa possa buscar ajuda correta, no momento correto, né? Porque senão, no início, a gente tem como fazer um monte de coisas. Mas depois que já está gravíssima a depressão, às vezes precisa de internar, às vezes precisa, né, de múltiplas drogas para você tratar. É difícil equilibrar o caso. Então, tem uma série de questões que estão envolvidas que, se você começa logo identificando e busca ajuda, busca auxílio, o curso da doença é mais benigno, o prognóstico da doença é melhor. Agora, se você não busca ajuda, a coisa vai se agravando, e quando até o porteiro do prédio já identifica aí, fulaninho tá deprimido, né? Quando até o porteiro já diagnostica uma depressão, já não tem... Então, vamos lá. A senhora pode me corrigindo se eu estiver errada. Vamos. Mas parece que a depressão, ela é uma doença de instalação homeopática, né? E ela também não observa um padrão. Então, além dela vir devagar, ela vem se instalando,
ela também pode acontecer de um jeito com uma pessoa e de outro jeito com outra pessoa. Com certeza. A gente Então, tem muitos tipos de depressão, sabe? Não existe uma depressão. Aquela depressão de livro que todo mundo já ouviu falar, tristeza, Todo mundo sono, dorme, que tá dormindo, não levanta, não tem vontade. É uma depressão de livro. Mas existem alguns sintomas que não são tão clássicos e que, se você não estiver atento, você pode estar ali com um quadro de depressão sem entender. Porque então não dá- precisa parar de trabalhar, não precisa parar de fazer as coisas para estar deprimido. Às não vezes a comporta pessoa tá- estereótipo, né? Exatamente. O estereótipo, ele é péssimo. Porque como a gente tem vários subtipos de depressão, tem depressão maior, tem a depressão com sintoma psicótico, tem depressão leve, tem depressão ansiosa, tem depressão infantil, tem depressão na adolescência, né? Então tem o transtorno bipolar do humor, né? Tem, às vezes, as psicoses que têm depressão também, o esquizofrênico com depressão. Então, é uma gama de informação que a gente tem que estar atento. E o que acontece? A gente já passou algumas, a gente já tem algumas coisas que são postas e já tem muita assertividade a respeito do corpo, né? A gente já, apesar de que conhecimento não significa mudança de hábito, mas a gente já tem muito conhecimento da população como um todo a respeito de diabetes, hipertensão, câncer e tudo mais. Então, a população, a grande população, já recebe uma série de informações, o que não significa que mude seus hábitos. Mas com relação às doenças mentais, ainda tem um tabu muito grande, né? Porque a mente, a gente tem aquele estereótipo do louco, do maluco, né? De perder a noção da realidade, que é o esquizofrênico. Isso é o último estágio da doença mental, uma doença, uma entidade patológica muito grave. E existem uma série de outras coisas que são doenças mentais e que, por conta desse universo todo da loucura, durante centenas e centenas e centenas de anos, as pessoas têm dificuldade de entender a magnitude da doença mental. Eu não sei se eu estou sendo clara, tá sim. né? E aí tem medo de buscar ajuda, tem medo de ir ao psiquiatra, diz que vai no neurologista, né? E quem trata a doença mental é o psiquiatra. O neurologista trata de outros acometimentos a nível cerebral. Quem trata a doença mental, quem trata a depressão, quem tem conhecimento de causa para tratar é o psiquiatra. Vamos né? frisar essa questão que você está falando. Eu queria um pouquinho de água. Tá, acho que a gente está falando da questão dos estereótipos que eles podem mascarar. E, ao mesmo tempo, a gente tem aquela pergunta, né? Mas como que a gente descobre? Então, pelo que eu estou entendendo, a partir do que a senhora está falando, é que todo mundo tem um padrão. Não é a doença que tem um padrão. Nós é que temos um padrão de comportamento. Exatamente. E aí, esse padrão é que começa a mudar, oscilar. a oscilar. E aí, é bom ficar de olho. O que acontece normalmente com um paciente que está abrindo um quadro de depressão? Nem toda tristeza é depressão. E aí a gente tem o outro extremo, das pessoas quererem as pílulas da alegria. Não pode ter uma tristeza, não pode ter uma frustração, não pode ter um problema que chega no... Estou deprimido. Isso também não é real. Tristeza faz parte da vida. Aliás, ela é um contraponto da felicidade, porque a realidade a gente entende pelo contraste, né? A filosofia. Se não tiver o preto, eu não entendo o branco. Se não tiver a tristeza, eu não entendo a alegria. Eu não entendo a luz se não tiver a escuridão. Né? Então, esse contraponto, ele precisa existir porque ele faz parte da natureza humana. Então, a tristeza existe, vai existir até que termine a nossa caminhada nesse tempo, né? Nesse mundo material. Então, a gente vai viver os reveses da vida. No mundo tereis aflição. Exato. Já foi nos posto. Não ia ser fácil. Mas Ninguém a gente foi não tá enganado, sozinho. né? Ninguém foi enganado. Só que ele estava com a gente. Ele está com a gente. Até o fim dos tempos. Então, existe essa questão que é a fantasia de que uma tristeza é sinônimo Necessariamente um de quadro. depressão. Agora, não existe depressão sem tristeza. Não tem. É um sintoma básico para todo mundo que está deprimido, uma tristeza enorme. Uma falta de prazer em tudo que antes dava prazer. Sem motivo ou com motivo? Sem motivo, com motivo. É uma falta de prazer, é uma falta de ânimo, a gente chama de adinamia. Ele não tem ânimo para fazer as coisas que ele gostava de fazer. Às vezes a mulher gostava de fazer uma reunião com um grupo de leitura e não quer mais. Começa a funcionar no automático, isso também pode ser Começa a observado? funcionar no automático, perde
perde o foco das coisas, fica com a memória enfraquecida. Porque a pessoa pode ser depressiva e trabalhar, não é? Porque Óbvio, o seu isso marido é outro está no estereótipo. meio de várias trabalha, pessoas, tá né? ali, tá dentro da igreja, inclusive, pode estar fazendo outras coisas. Mas tem E uma está- depressão que, às vezes, por exemplo, a pessoa está irritadíssima. Uma irritação que não era o natural dela. Então, tem quadros que ficam mascarados, quadros de depressão mascarados por esse sintoma de irritabilidade exagerada. Né? Então, às vezes o paciente ele tem hipersonia, que é dormir muito, às vezes ele não dorme nada. Às vezes ele tem hiperfagia, que é comer demais, e tem outras que ele não come nada. Então, não é matemático. A gente tem que estar muito atento, com uma escuta muito sensível. E se a gente avançou o limite do corpo e já entende do corpo, a gente agora, nesse último século, a gente tem que avançar o limite da mente. Eu sempre falo isso em todas as palestras e não tem nada que me dê mais certeza de que aquilo que me torna a imagem e semelhança do meu Criador é a minha mente e o meu espírito, não é essa natureza carnal. Então, se eu não cuido da minha mente, esse veículo, essa ferramenta, essa estratégia que Deus nos deu de fazermos conexão com Ele, se perde. E aí todo o evangelho se perde, tudo se perde. Né? Então, conhecer do cérebro, conhecer da mente, entender a respeito disso, é a última fronteira que o ser humano precisa vencer para poder viver em perfeita vitória, viver o reino que está instalado em Cristo Jesus. E o autoconhecimento, então, é indispensável. A pessoa tem que se conhecer, saber o que de fato afeta ela, né? Exatamente. Então, entender seus limites, até onde pode ir. Isso daí. Então, vamos lá. As pessoas, elas são diferentes, né? Graças a Deus. Então, nem sempre o que afeta um vai afetar o outro. E aí tem os julgamentos, né? Porque, poxa, mas eu passei por isso, eu não senti nada. E aí, fulano, nossa, passou por muito menos. E aí, então, assim, a questão do autoconhecimento é importante. E aquele que está passando por muito menos, aí a gente coloca isso daí entre aspas, tá? E sente que precisa de ajuda, não fica se comparando com a dor de quem passou muito mais e não sofreu. Né? O maior pecado que a gente pode cometer contra a gente mesmo é se comparar com o outro. Isso é uma maldade sem limite, você se comparar com o outro. A gente tem que se comparar com quem a gente foi ontem. Né? Eu, no meu processo evolutivo, e não o teu processo, a sua história de vida, a sua comunhão com Deus, o seu ministério, é seu. Eu tenho outros planos. Deus tem outros planos para mim. Então, o que é para você não é para mim. Então, me comparar com você, comparar o meu casamento, comparar a minha família, comparar meu ministério, comparar os meus filhos, isso é uma maldade que a gente faz com a gente mesmo. Isso é uma sentença de morte para nossa alma. A única coisa que a gente tem tão em comum é o padrão, que é Cristo. Todo mundo tem um padrão só, que é Cristo. Mas ele criou pessoas únicas, né? E nós temos essa questão de sentir e o outro não sentir tanto. Mas tem alguns elementos assim que podem ser observados e que podem se tornar, e eu nem digo assim, né, que um elemento necessariamente vai causar o problema, mas ele pode ser o gatilho para aquilo acontecer. Ou seja, normalmente quando a pessoa entra numa depressão profunda, ela já estava doente ou não? Ela já estava caminhando para aquilo? E aí acontece, aí tem um elemento ali, né? Questão insidiosa que começa devagar. Só quem nasce grande é monstro, né? Então o que acontece? Não é doente, não tem depressão quem quer. É diferente. É quem pode, porque tem um conjunto de fatores que vão ser fatores de risco para desenvolver um transtorno psiquiátrico de qualquer ordem, tá? Qual o primeiro grande fator que a gente tem que estar atento? A genética. Então, pessoas que têm na família pais deprimidos, mães deprimidas, já tem aí 2 vezes mais chance de desenvolver a depressão. Chance, isso não é uma sentença de morte, não é um determinismo biológico, é um fator de risco. Se eu tiver um avô e uma avó com depressão também, isso já
torna-se mais preponderante ainda, 3 vezes mais. Então, a genética não significa que todo mundo que tem um parente, um tio, um irmão, vai ter depressão. Mas de 30% a 70% de pessoas podem desenvolver depressão em qualquer fase da vida, se tiver pessoas na família. Então, se você já tem, e alguém da sua família, se você já tem pessoas na família com diagnóstico de depressão e com tratamento de depressão, se outra pessoa está manifestando algum sinal ou sintoma, já acende todas as luzes vermelhas, porque pode ser um quadro depressivo. Então, esse é um elemento. Um elemento. Como eu disse para você, que não existe um determinismo biológico, existe um outro fator. Né? Que é o meio em que você está inserido. Então, pessoas, às vezes, se tornam mais vulneráveis às intempéries da vida porque foram crianças abusadas, porque foram pessoas que sofreram abandono, foram pessoas que não tiveram um lar estruturado. Ou a superproteção também. A superproteção não deixa a criança, o adolescente decidir, passar pelos reveses, faz tudo por ele. Então, os dois extremos são danosos. Por isso que o caminho do meio é sempre o melhor. Os temperamentos também influenciam nisso ou não tem nada a ver? Influenciam muito. Porque o que acontece? Tem pessoas, eu conheço muitas delas. O melancólico tende muito a ser mais depressivo? Ele está sempre numa negatividade. Então, o que eu costumo sempre falar, e eu vou bater nessa tecla até a morte. A primeira grande estratégia que a gente tem é plotar, identificar e combater o pensamento. Tudo começa com o pensamento. Uma grande depressão, ela começou com um pensamento errado. Que você foi nutrindo, que você foi alimentando, que você foi, cevando, e aí aquele pensamento virou um sentimento, virou uma ação, virou um quadro de ansiedade, virou uma depressão. Entendeu? Então, tudo começa por aí. A forma como você pensa. Então, se você tem pessoas extremamente negativas, a gente precisa ensinar essas pessoas a pensar diferente. Aprender a limpar as lentes, né? Exatamente. Com que a gente vê o mundo. A cosmovisão fala muito, né? A forma como a gente enxerga o mundo, né? A forma como você enxerga o mundo, essa lente que você interpreta a realidade, que você percebe, é que vai dar todo o colorido ou não da sua vida. É que vai fazer você entender, nossa, eu vejo a mão de Deus aqui, ó. Meu Deus, que desgraça de vida. Tudo comigo dá então, errado. Vamos lá. Tudo comigo, né? A vida com Deus, ela é cientificamente comprovada como um instrumento de cura. Olha porque só. Se a gente tem que ter uma lente para ver o mundo, o evangelho pode ser essa sua lente. Então não aí existe, a vida com Deus vai fazer diferença. Mesmo para os ateus, mesmo para aqueles que não querem acreditar, não existe vida humana sem essa tríade que você falou. Sem o corpo, sem a alma e sem o espírito. A alma a gente vê mente aqui, né? E os livros, eles eram muito resistentes, sabe? A bibliografia científica era muito resistente em aceitar esse tipo de discussão. Então, nos anos anos 90, 2000, os últimos 30 anos, a gente já desmistificou isso. Então, existem capítulos nos nossos livros de psiquiatria falando do poder da fé, falando do poder da oração, falando no poder de você conseguir, por exemplo, substituir um pensamento negativo por uma oração, um mantra, uma música. Enfim, eu sou evangélica, sou protestante, e quando o pensamento vem, eu vou caminhar, vou fazer minha atividade física, vou fazer meu pilates, faço meu karatê, faço minhas coisas todas. Quando eu vejo que o pensamento está vindo, às vezes eu falo o Pai Nosso, por exemplo, 50, 60, 70 vezes. Até que a minha mente muda completamente a forma como eu estou vibrando. Então hoje a gente já tem a física quântica, a gente já tem uma série de pesquisas científicas que corroboram que a energia que você vibra, que é aquilo que você fala, que as pessoas com quem você se relaciona, que a forma como o seu cérebro se configura na hora da oração, isso é provado. É científico. A ciência só não usa o nome de Deus, mas está lá, né? Uma vida espiritual profícua, fértil, ela é o grande protetor para toda e qualquer doença. Ah, não vamos adoecer? Vamos.
Vamos. É o grande Porque a gente guarda-chuva, vai morrer. né? Tá né? tudo Então ali a gente já vai debaixo. morrer. Mas a gente pode viver uma vida com muito mais qualidade se a primeira coisa que a gente buscar é o entendimento de que a minha mente é a única forma com que eu me relaciono com Deus que habita em mim. Doutora, quando a senhora olha para a sua vida agora, e a senhora vê que a senhora passou por um problema com o seu marido, a senhora viu de perto, né, tudo aquilo que ele passou, aonde chegou, infelizmente, e aí começa com a senhora. Então, a senhora tem um problema no coração, e aí entra na depressão, mas a senhora olha para a sua vida e a senhora vê, eu busquei ajuda dos médicos, eu tomei remédio, eu fiz terapia, eu cuidei do meu físico, do meu emocional, e aí entrou o espiritual, que foi nesse relacionamento mais profundo. Então, olhar para a sua história, diante de todo esse testemunho que a senhora está contando para a gente até esse momento, é ver que esse é o caminho certo. Para as pessoas que estão nos assistindo e, de repente, estão se identificando com algum fator que a senhora está falando aqui, algum desses motivos, né? Desses pensamentos, e aí a pessoa ela tem, então, essa trajetória do que seguir, né? Por quê? Porque quando a pessoa ela identifica que ela tem uma normalidade, ela vai buscar o médico, né? Então ela passa a ser diagnosticada, ela vai fazer o tratamento. Que aí é com o médico. Que é com né? o médico. A depressão, a gente até, quando está no início, quando ela está leve, é possível de se conseguir, com um tratamento psicológico, mudar toda a forma como o seu cérebro se relaciona com os neurotransmissores e tudo mais. Você aumenta a sinapse, que são aquelas conexões que os neurônios fazem, você aumenta os neurotransmissores, você vai protegendo o seu cérebro com a terapia. Só o fato de falar, né, bíblico, inclusive. Né? É verdade. É bíblico. Quando dizem que confessar os seus pecados a Deus te traz salvação, e confessar para os irmãos traz cura. Né? Então, falar a respeito do problema com a pessoa correta, num ambiente correto, traz cura. E isso né? traz também até uma certeza de que se o seu marido ele tivesse buscado essa ajuda que a senhora buscou, né? Talvez ele tivesse, porque não a senhora, tivesse acontecido o que a senhora aconteceu, perguntava né? para ele Perguntava. se ele Na tinha noite vontade anterior, eu perguntei se ele tinha ideação suicida. Como a gente era da área, a gente falava de uma linguagem científica. Ele, jamais, Ana, eu nunca vou fazer isso com você e com a nossa filha. Então, na verdade, olha só, ele tinha todas as ferramentas, mas ele acabou pegando o caminho errado, porque ele era médico, ele tinha acesso à informação, ele tinha acesso à medicação, ele tinha um espelho dentro de casa, que no caso era você, porque tinha um profissional da área dentro de casa. Então, assim, é o caminho que a gente faz. São as escolhas, Né? Pode ser enorme a tragédia, mas é o caminho, é a escolha que a gente faz. A senhora falou que perguntava para ele se ele tinha ideação suicida. Aí isso é uma coisa interessante da gente falar para quem está nos assistindo, é que essa pergunta, ela é perigosa ou ela é recomendada? Não, ela não é perigosa. Se o paciente não tiver ideação suicida, ele não vai se matar porque você perguntou, tá? Mas em compensação, se ele falar que tem ideação suicida, você precisa fazer alguma coisa, ou levar para um pronto-socorro, ou ficar com ele 24 horas, né? Não deixar ele exposto à arma, à faca, a cordas, né? Eu costumo contar que quando um paciente ele tem ideação suicida e é muito forte, ninguém segura ele. A gente tem a ilusão de que a gente controla as pessoas. Eu estava na faculdade de enfermagem, eu fazia estágio lá em Niterói, na colônia de Jurujuba. E eu estava com uma paciente que tinha tentado sucessivas vezes o suicídio. E aí ela já estava nua, ela já não tinha mais nada, nenhum cadarço, nada, que estava numa cela, sem colchão, numa pedra, numa cama de cimento, não tinha mais nada para tirar daquela mulher. Quando nós voltamos no dia seguinte, ela tinha decepado a língua com os dentes. E ela se matou. Então, existem casos tão graves, tão graves, tão graves, que às vezes a gente não dá conta. Mas se a gente puder estar atento a tudo isso,
a quantidade de pessoas que vão efetivamente realizar o ato de suicídio vai diminuir drasticamente. Essa pandemia, antes, em 2017, a gente já tinha feito estudos grandes no mundo inteiro a respeito do aumento do número de depressão. E a pandemia, ela veio trazer um aumento assustador, tanto nas crianças, nos adolescentes, nos idosos, na população que ficou confinada dentro de casa, sem relacionamento social, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, porque os efeitos dessa pandemia não são só econômicos, não são só das mortes por Covid, é por tudo que aconteceu com a mente da população mundial ao longo desses 2 anos. E as sequelas estão até hoje, né? E vão durar E vão ainda durar. bastante tempo. E quando a pessoa diz o tempo todo que vai se matar? É para levar a sério mesmo? Ou geralmente quem tem uma ideação suicida, ele tem uma postura diferente? Depende. Eu já assisti pacientes que diziam que iam se matar e que nunca se mataram. Já vi pacientes que tentaram várias vezes suicídio tomando remédio e da última vez tomou o remédio, botou um saco na cabeça e se matou. Quando a mãe foi levar o telefone que a esposa estava ligando, ele estava morto. Um profissional também de saúde mental que servia comigo. Já tive suicídios dentro do nosso hospital psiquiátrico, de médicos, dentro do local de trabalho, se enforcando. Então, assim, existe uma coisa que a gente sabe que quando o sujeito está com uma depressão muito leve ou quando ele está com uma depressão muito grave, que ele não tem o foco, a condição nem de elaborar o suicídio, ele não se mata. Aqui ele não se mata porque ele não consegue elaborar, aqui porque tá leve demais. Essa meiuca aqui, principalmente quando começa o tratamento, que ele consegue ter planejamento e força para executar, é o momento mais grave. Né? Então, aqueles que estão lá na cama, que estão naquela depressão de livro, que não fala, que estão no quarto escuro, muito difícil. Existe um tipo de depressão, que é a depressão psicótica, com sintomas psicóticos, o paciente vê coisas, ouve vozes, vê vultos, tem alteração de agressividade. Essa depressão psicótica, também o paciente se mata mais, tá? Porque ele fica realmente, uma linguagem chula, fora da casinha. Ele perde o contato com a realidade. Então, aquela área fronteiriça da realidade foi rompida e aí ele realmente intenta contar a Doutora, própria vida. e é possível, a gente consegue obrigar uma pessoa a receber o tratamento? Quando existe uma situação que coloca em risco a própria vida, você pode levá-la para um hospital e compulsoriamente, se houver necessidade, ela pode ser internada. Se tiver risco iminente de suicídio, se ela já tentou suicídio, cortou, a gente leva para o pronto-socorro. Aqui, eu tô falando aqui, tô achando que eu tô na Barra. Ali na Barra tem o Cardoso, o Lourenço Jorge, que tem a SER. Existe lá em Botafogo o Pinel, o IPUB, a Colônia Juliano Moreira na Taquara. Então, existem locais onde você pode levar para emergências e o paciente vai ser atendido. E se o médico achar por bem, vai conter, vai medicar e vai... A senhora tem histórico de pessoas que foram levadas obrigadas e se curaram? Diversos. Então, vale a pena fazer a força. Sim, dispor, né? Vale a pena fazer a força. Durante muito tempo, eu me culpei. Eu não me perdoei por não ter internado o Luiz à força. Eu falava, se eu tivesse internado ele à força, eu ia matar o meu marido de outra maneira. Eu ia matar o ego dele, eu ia matar o orgulho dele, eu ia matar a medicina dentro dele, eu ia matar ele de vergonha. Mas durante muito tempo, eu me culpei. Eu devia ter te internado à força, porque a gente não teria esse desfecho. Mas eu não tive coragem de interná-lo à força. É muito complicado você fazer isso com um médico de psiquiatra. Muito complicado. Eu acho que com uma pessoa que a gente pode chamar de comum, né? Que é alguém que não está envolvido. Já não é das coisas mais fáceis. Imagina um médico que tem o pleno conhecimento do que está sendo feito com ele. Deve ser bem difícil. Doutora Ana, a gente está caminhando para o final. Nem sei quanto tempo a gente está aqui, mas deve ter bastante. Uma hora. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora e a gente vai caminhar aqui para o fechamento. E a gente está falando da parte médica, da parte das circunstâncias que levam uma pessoa a se suicidar, o que envolve uma depressão, o que pode desencadear. A gente está falando
de quem está perto, de quem observa, de quem pode fazer, a gente está tratando isso. E a senhora sentiu na pele a dor e os efeitos que uma depressão e o que um suicídio pode causar. Se essa fosse a sua única oportunidade de falar com um paciente, com uma pessoa que ou está pensando em suicídio, ou que só está não, né? Uma pessoa que está no quadro depressivo, mesmo que não tenha uma ideação suicida, vamos falar assim que fica melhor. O que a senhora falaria para esse paciente hoje? Que talvez tenha alguém que esteja nos assistindo e que seja esse paciente que diz, eu preciso de uma resposta agora. E busca ajuda. Saia do pedestal da religião, saia do pedestal da profissão, saia do pedestal social. Se coloque como um ser humano passível de adoecer, porque esse corpo, ele envelhece, ele morre, ele adoece, né? Antes de tudo isso. E busque ajuda. Busque ajuda. Fale com alguém da sua confiança. Peça um bom profissional, alguém que vá fazer uma medicação com menos efeitos colaterais, porque às vezes eu tenho paciente que não quer tomar medicação por causa do efeito colateral. Então, vá com um médico que introduza as medicações de maneira paulatina, que acompanhe você a miúde, que fique ali perto de você, né? Busque ajuda psicológica, porque às vezes a terapia só não vai ajudar, precisa de medicamento, né? Mas então, para a gente ter noção exata, tem que buscar ajuda médica. Né? E, como a gente falou, que tem 3 dimensões que precisam ser tratadas, você não tem como falar, vai fazer exercício físico com alguém que está absolutamente deprimido. É preciso tratar coisas que são anteriores para depois a gente cuidar disso. Então, eu já vi inúmeros canais aí do YouTube falando de atividade física para tratar a depressão. Alto lá. Não é assim. Ele é um coadjuvante. Ele é uma coisa para se acrescentar. Né? É uma possibilidade de você fazer atividade física que vai melhorar a produção de endorfina, de dopamina, de neurotransmissores que estão envolvidos ali no cérebro e que podem proteger o seu cérebro contra a depressão. Mas, às vezes, a grande maioria das vezes, você precisa introduzir artificialmente, através de medicamento, esses neurotransmissores, né? Uma linguagem mais leiga para que o público essa possa química entender. que o organismo não funciona não tá funcionando naturalmente, né? Então precisa ser introduzida de maneira artificial. E uma outra coisa que eu queria relembrar aqui, porque pouquíssimas pessoas sabem, o nosso intestino é o segundo cérebro, né? É o segundo cérebro. No nosso intestino se produz serotonina e uma série de outros neurotransmissores que estão diretamente ligados ao ciclo da depressão. Então, dietas muito inflamatórias, como por exemplo, rica em açúcar, rica em gordura, não vai acabar só com o seu corpo te trazendo diabetes, hipertensão e tudo mais. Ela vai afetar diretamente na forma como seu organismo metaboliza as moléculas de alimento e podem gerar depressão, porque o nosso intestino, ele tem um papel preponderante e poucas pessoas sabem disso. Né? O papel do intestino. Então, dietas constipantes demais, pessoa que tem muita constipação, pessoas que têm muita diarreia. O intestino tem que ser cuidado de uma maneira preciosa, porque ele é o nosso segundo cérebro. Então, o que você come é o que vai determinar quem você é. Você é aquilo que você digere. Né? Então você pode estar se matando, não da forma como meu marido fez, dando um tiro na cabeça de maneira absolutamente trágica, mas a falta de compromisso, de respeito, de responsabilidade com o seu corpo, com a sua mente, é um suicídio lento e progressivo. Então, pessoas que vão virando sacis, né? Corta um dedo, corta outro pedaço, corta a perna, vai se mutilando porque não consegue controlar o açúcar. Né? Pessoas que já tiveram múltiplos infartos, múltiplos AVCs, porque não conseguem controlar o que é primeiro, o que é primário. Então as nossas crianças precisam aprender a comer desde cedo, porque é isso que vai garantir saúde pro resto da vida. E a gente quer o quê? É comida rápida, aqueles carboidratos que são rapidamente processados e digeridos, miojo, sanduíche, fast food, pizza. Então a gente que se reúne em família ao redor de uma comida que está matando a nossa família. Não que eu não faça, a gente faz.
Mas isso não pode ser a rotina, isso tem que ser a exceção, né? E é legal, assim, então a gente foca nisso, né? O fato de que se o doente está se enxergando doente ou está percebendo que tem alguma coisa errada, procure ajuda. A família percebeu que tem alguma coisa fora do padrão da pessoa, procure ajuda. Exatamente. Reformule, ressignifique, né, a questão da alimentação, dos hábitos, da rotina, porque isso tudo pode acabar desencadeando processos muito mais graves e talvez irreversíveis, dependendo da condição que chegar. Doutora Ana, vamos lá para o final agora. A senhora se aposentou na Marinha ano passado. Isso, né? Em 2021. Poderosíssima, né? 30 anos. E hoje a senhora tem uma mentoria, né? Sim. Fala só para o pessoal, pode falar para essa câmera aqui, A2, onde é que eles te encontram e como é que funciona? Ainda é o treinamento da comandante? Eu tenho o treinamento da comandante, eu dou palestras, eu faço atendimentos individuais, online, faço atendimentos individuais presenciais. O Instagram é o @comandanteanaoríquio. E ali tem uma série de publicações. Eu andei dando um tempo um pouco dessa questão de Instagram, de vida social, porque eu precisei dar uma focada na Valentina, nas coisas dela. Então, eu tenho atendido mais indicações, né, de pacientes e tal. Mas o pessoal acha lá no Instagram e faz contato comigo no direct. Tem telefone de WhatsApp lá. Pode fazer contato, eu vou em outros estados, eu vou em outras cidades, eu atendo online, né, porque eu tenho pacientes que eu atendo, né, no Nordeste, no Sul, enfim. A gente quer agradecer a senhora por ter vindo, por ter acolhido de forma tão carinhosa, pronta, o nosso convite, por estar aqui. Eu acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando sobre esse assunto, né? A forma como a senhora expõe é muito esclarecedor. Então, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite e espero que a gente tenha a oportunidade de ouvi-la outras vezes. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Como eu disse para vocês, a gente tem uma missão, um propósito, né, de Deus. E o que eu mais quero com a minha vida é que outras pessoas jamais passem pelo que eu passei com os meus filhos, né? Meu cunhado passou com a morte do irmão, as tias do meu marido, né? Que as pessoas não vivam isso. Então, aonde eu puder, onde Deus me der força para ir, eu estarei realizando esse propósito de Deus na minha vida. Eu não quero imaginar que uma outra criança com 5 anos vai viver sem pai, né? As memórias da minha filha estão começando a se apagar, ela já vai fazer 10 anos agora em novembro. Ela tem memórias mais de fantasia do que de qualquer outra coisa. E machuca o coração da gente imaginar que ela não vai ver o pai mais. Então, se a gente puder, de alguma maneira, interromper essa pandemia, né, que acontece aí no mundo inteiro com relação à depressão, ao suicídio e a outras doenças tão incapacitantes e tão debilitantes quanto a depressão, eu tô aqui com a minha bandeira levando a palavra da ciência e da fé para onde me chamarem. Glória a Deus. Obrigada, a gente vai encerrar aqui, no final, a gente sempre fala uma frase para os nossos convidados e depois que a gente fala essa frase, o convidado fala o que ele quiser, tá? E aí a gente encerra aqui, tá bom, doutora Ana? Eu rompi e eu romperei. O Senhor é a minha rocha, o meu escudo e a minha fortaleza. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Deus abençoe a senhora. Um abraço, gente. Um abraço, pessoal.